Leitura bíblica de 5 de agosto. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Esdras, capítulo 1, versículo 1 a capítulo 2, versículo 70. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus, que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, o homem do seu lugar o ajudarão com prata. Os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e com coisas preciosas, além de tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha transportado à Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade. E os que vieram com Zerobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baanã. O número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Arã, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Arim, Quefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Bigmas, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lod, de Adide e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuã, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur,
1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os Netinins, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebaná, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Paseá, os filhos de Bezai, os filhos de Asna, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Bacbuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesiá, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poqueretel Azebaim, os filhos de Ami, todos os Netinins e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arza, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a estabelecerem no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra, em ouro 61.000 dracmas, e em prata 5.000 libras, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas, e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netinins, nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades.